Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Diogo Satiro e nessa aula vamos discutir as atividades do PET volume 3, semana 3. Bora pro quadro! Descomplicando a matemática. Questão número 1. Para cada função, determine os pontos de interseção com os eixos coordenados, que são os eixos x e y, e o vértice para em seguida esboçar o gráfico a partir desses pontos. Pessoal, esses pontos que são pedidos na questão são os pontos clássicos para a gente fazer o esboço de um gráfico de uma função de segundo grau. Nós temos que encontrar as raízes da função, que são os pontos de interseção com o eixo x, e temos que encontrar também o ponto de interseção com o eixo y, o eixo das ordenadas. Além disso, temos que encontrar as coordenadas do vértice. Eu vou começar com o mais fácil, que é a interseção com o eixo y. Prestem bem atenção, a interseção com o eixo y é de cara o valor de C. E é fácil de entender por quê. Todo ponto que encontra o eixo y tem coordenada x igual a 0. Percebam, se eu coloco x igual a 0 aqui nessa função, o que sobra é o valor 8, que é o valor de C. Então, já vou colocar aqui que a interseção com o eixo y é no y igual a 8, que é exatamente o valor de C. Né? Aqui a gente tem o A igual a 1, B igual a 6 e o C igual a 8, que são os coeficientes que a gente precisa, inclusive, para substituir na fórmula de Bhaskara, que vai ser o meu próximo passo. Então, meu próximo passo vai ser encontrar a interseção com o eixo y, com o eixo x, desculpa. Só que a interseção com o eixo x é mais conhecida como raízes. Então, nesse caso, como a gente tem uma função do segundo grau que vai nos levar a uma equação de segundo grau completa, já que eu quero descobrir qual que é a interseção com o eixo x, o valor de y tem que ser 0, né? Ou o valor de h de x tem que ser 0. E aí eu vou acabar encontrando uma equação do segundo grau, x ao quadrado mais cx mais 8 igual a 0. Essa é uma equação do segundo grau completa, com a igual a 1, b igual a 6 e c igual a 8. E substituindo na fórmula de Bhaskara, que a gente já deveria estar carecas de conhecer, né, a fórmula de Bhaskara, que é delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Então eu vou substituir aqui na fórmula de Bhaskara para descobrir as interseções com o eixo x ou as raízes. Então vai ficar assim, ó, delta é igual b ao quadrado, vai ficar 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale 8. Aqui eu vou encontrar 36 menos 4 vezes 1 vezes 8, isso dá 32. E aí eu encontro que o delta, que o discriminante, é igual a 4. Substituindo na segunda parte da fórmula, x é igual, menos b vai ficar menos 6. Mais ou menos raiz do discriminante, né, raiz de delta, 4, dividido por 2 vezes o a, que vale 1. Ou seja, x é igual a menos 6, mais ou menos raiz de 4 é 2, dividido por 2 vezes 1, 2. Daqui eu vou tirar x', x duas linhas, que são as duas interseções com o eixo x. Menos 6 mais 2, isso dá menos 4, dividido por 2, menos 2. Menos 6 menos 2, isso é menos 8, dividido por 2, que dá menos 4. Beleza, esses dois valores são as interseções com o eixo x. E, na hora de fazer o esboço do gráfico, eu tenho que marcar esses valores no eixo x. Antes disso, eu vou encontrar as coordenadas do vértice, que é a última coisa que eu preciso para conseguir construir o meu esboço. Tá bom? Então, para eu encontrar o vértice, eu vou usar também fórmulas que me permitem encontrar as duas coordenadas. Né? O vértice é um ponto, cada ponto é representado por duas coordenadas. Um valor de x
e um valor de y. Para eu encontrar o valor de x, eu tenho que usar a fórmula menos b sobre 2a. E para encontrar o valor de y, ou eu substituo o valor de x na função, ou então eu substituo aqui nessa fórmula que é menos delta dividido por 4a. E é assim que eu vou fazer. Então, substituindo aqui, vai ficar assim, ó, o vértice, x do vértice é igual a menos b, só que o b eu já sei que vale 6, então vai ficar menos 6 dividido por 2 vezes o a, que vale 1. Então vai ficar menos 6 dividido por 2, que dá menos 3. E o y do vértice é menos delta dividido por 4a. Só que o delta também já foi encontrado, ele é 4, então vai ficar menos 4 dividido por 4 vezes 1. Ou seja, menos 4 dividido por 4, que dá 1. Menos 1. Tá? Perdão. E agora eu estou pronto para fazer o esboço. Então vejam só. Eu tenho que marcar aqui no eixo Y. Eu tenho que marcar 8 positivo. Então 8 aqui para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse valor aqui, o y igual a 8, é onde a parábola vai passar no eixo Y. Agora, no eixo X, a parábola vai cortar os pontos menos 2 e menos 4. Então aqui a gente tem menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. A parábola vai ter que cortar aqui o menos 2 está aqui, e o menos 4 que está aqui. A parábola tem que passar por esses dois pontos. E agora, finalmente, eu vou marcar o vértice. O x do vértice a gente encontrou que é menos 3. Então, menos 1, menos 2, menos 3. E o y do vértice é menos 1, que está mais ou menos aqui assim. Então, o vértice está aqui, ó, no menos 3 no x e menos 1 no y. Vou marcar ele de amarelo. Então, a minha parábola tem que passar a interseção com o eixo y, tem que passar pelas raízes, chegou no vértice, subiu a outra raiz. Então, esse aqui é o esboço dessa parábola da letra A, marcando todos os pontos fundamentais. As raízes, a interseção com o eixo y e o vértice. Lembrando que esses dois valores aqui, ó, caracterizam um único ponto. Né? O ponto é esse amarelinho aqui, ó, onde o x dele vale menos 3 e o y vale menos 1. Então, são dois valores encontrados para determinar um único ponto. Na letra A, vimos como realizar o esboço do gráfico de uma função do segundo grau. Agora fica com você realizar as letras B e C. Bom trabalho! Questão número 2. Ao chutar uma bola, a trajetória que a bola segue no ar é representada pela função f de x é igual a menos 1/5 de x ao quadrado mais 2x, em que x corresponde ao deslocamento horizontal, medido em metros, e y igual a f de x corresponde à altura alcançada pela bola, também medida em metros. Então, pessoal, olha só, aqui a gente tem a trajetória de uma bola sendo descrita por uma função do segundo grau. Já sabemos que toda função do segundo grau representa o gráfico de uma parábola. Então, a gente já sabe que, nesse caso, a trajetória vai ser uma trajetória parabólica, que é, inclusive, a resposta da letra A. Então, para a gente determinar como que vai ser essa trajetória, a função já nos dá algumas informações sobre isso. A primeira informação que vem de imediato é que, como o coeficiente A é negativo, isso significa que a gente tem uma parábola com a concavidade para baixo, uma parábola com esse aspecto. E a gente consegue encontrar, então, a partir dos coeficientes que são dados, todas as outras informações necessárias para a gente construir o esboço da trajetória, semelhante ao que a gente fez na questão número 1. Nesse caso, a gente tem uma função incompleta, já que o coeficiente c é igual a 0. Existem outras estratégias, além da fórmula de Bhaskara, para a gente encontrar as interseções com o eixo x. Mas, como a fórmula de Bhaskara ela serve para qualquer função, completa ou incompleta, mesmo não sendo o caminho mais fácil, eu vou insistir aqui com a fórmula de Bhaskara, que eu já aproveito o valor do discriminante para encontrar as coordenadas do vértice. Então, eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara
mesmo sabendo que eu tenho outras alternativas para encontrar a interseção com o eixo x. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, o nosso primeiro passo vai ser analisar qual que é a interseção com o eixo y. A interseção com o eixo y é o valor de c. Observem, o c aqui, que é o termo independente, ele não existe. Logo, o valor de c é igual a zero. Então, a parábola vai encostar no eixo y no valor zero. As interseções com o eixo x, ou as raízes, eu vou encontrar utilizando a fórmula de Bhaskara. Lembrando que aqui nesse caso, os coeficientes são o a vale menos 1/5, o b vale 2 e o c vale 0. Substituindo então na fórmula de Bhaskara, eu encontro assim, ó, delta vai ser igual a b ao quadrado, 2 elevado a 2, menos 4, vezes o a, que é menos 1/5, vezes c. Então aqui vai ficar delta igual a b ao quadrado, 4. E aqui, menos 4 vezes menos 1/5 vezes 0, isso aqui vai dar 0. Né? Já que eu tenho uma multiplicação onde um dos fatores é 0, tudo vai ser nulo. Segunda parte da fórmula, menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. Então vai ficar menos 2, mais ou menos raiz de 4, dividido por 2 vezes o a, 2 vezes menos 1/5. A gente sempre tem uma resistência para fazer conta com frações. É claro. Mas não vamos ter aqui nesse caso. Menos 2, mais ou menos, a raiz de 4 é 2, dividido por 2 vezes menos 1/5, que dá menos 2/5. E aqui vai ficar assim, ó. A primeira raiz vai ser menos 2 mais 2 é 0. 0 dividido por menos 2/5. Gente, 0 dividido por qualquer coisa é 0. E aí a segunda vai ficar menos 2 menos 2, que é menos 4, dividido por menos 2/5. Aqui eu tenho uma divisão que envolve frações. E eu tenho que usar a regra dos sinais. Negativo com negativo vai ficar positivo. Quando eu divido 4 por 2/5, eu conservo o número de cima e multiplico pelo de baixo invertido. Ou seja, o 5 vai para cima e o 2 vai para baixo. Lembrando que aqui embaixo tem 1. Então, isso aqui vai ficar 4 vezes 5, 20. Dividido por 2, 10. Então, aqui são as interseções com o eixo x. Vai encostar no eixo x nos valores 0 e 10. E por último, a gente vai encontrar qual que é o vértice da parábola. O vértice da parábola é muito importante nesse tipo de problema, porque é ele que nos informa o valor máximo, ou seja, qual que foi a altura máxima alcançada pela trajetória da bola. E lembrando que o x do vértice pode ser determinado por menos b sobre 2a. Então aqui vai ficar menos o valor de b, que é 2, dividido por 2 vezes o a, que é menos 1/5. Que vai dar menos 2 dividido por menos 2/5. Que vai ficar assim, ó. X do vértice vai ficar positivo, já que eu tenho uma divisão na regra dos sinais. Menos com menos vai dar mais. 2 vezes 5 sobre 2. Aqui vai ficar 2 vezes 5, 10, dividido por 2, 5. E esse é o valor do x do vértice. O y do vértice é menos delta sobre 4a, que dá menos 4 dividido por 4 vezes menos 1/5. Que vai dar menos 4 sobre menos 4/5. Isso aqui vai ficar positivo. Conservo o primeiro, multiplico pelo segundo invertido. Então 5 vai para cima e 4 vai para baixo. Aqui vai ficar 4 vezes 5, 20. 20 dividido por 4, 5. Ou então eu posso simplesmente cortar esse 4 com 4. 5. Beleza, turma. Agora fica fácil fazer o esboço. Veja só. Vou colocar aqui, ó, eixo x, eixo y. Primeiro, a parábola vai ter que encostar no eixo y no zero, que está aqui.
Além disso, a parábola vai encostar no eixo x nos valores 0 e 10. Então, vai encostar aqui no 0 e aqui assim no 10. E as coordenadas do vértice vão ser 5 e 5. Tá aqui, ó. Mais ou menos aqui, assim. 5 e 5, nesse ponto aqui. Então, a parábola vai ser essa aqui, ó. A trajetória da bola, sobe, 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 alcança o máximo e começa a descer. Então, assim, ó. Ok? Começa aqui no valor 0, sobe, alcança a altura máxima, que é 5, depois volta a descer até chegar em 10 metros. Com esse esboço, a gente responde todas as perguntas. Então, qual é a forma da trajetória seguida pela bola? A trajetória é uma trajetória parabólica. Tem o formato de uma parábola. Qual é a altura alcançada pela bola no instante em que ela se deslocou horizontalmente 3 metros? Bom, essa pergunta não está respondida aqui, mas eu vou deixar que vocês respondam essa pergunta. Basta para isso colocar 3 no lugar do x e fazer essa continha aqui, ó, para ver quanto que dá. Ok? Só que no lugar do x vocês vão colocar 3 metros. Então vai ficar menos 1/5 vezes 3 elevado ao quadrado mais 2 vezes 3. Você faz essa conta, se der uma fração, você divide e deixa em forma de número decimal. Não sei quanto que vai dar, vocês fazem a conta aí e o resultado vai ser o resultado da letra C. Eu tô louco! Qual é a altura máxima que a bola pode alcançar? A altura máxima a gente determinou aqui, ó. A altura máxima é de 5 metros, que é o y do vértice da parábola, né? Nós calculamos ele aqui. E faça o gráfico da função que representa a trajetória da bola a partir das respostas anteriores. Já fizemos esse gráfico aqui, ok? As questões 2, 3 e 4 são questões contextualizadas, isto é, são questões que dão significado para esses pontos importantes que encontramos na questão 1. Então, você deve fazer basicamente a mesma coisa do que foi feito na questão 1 nos itens A, B e C. Você tem que fazer o esboço do gráfico, mas dessa vez identificando o que significa cada um desses elementos que você está encontrando. Questão 3. A posição de um ciclista que viaja em uma ciclovia dada pela relação a distância em relação ao tempo é igual a 1/5 de t ao quadrado, sendo d a distância percorrida em metros pelo ciclista no tempo t, medido em segundos, contado a partir do início da viagem. Bom, pessoal, mais uma vez, uma questão contextualizada que relaciona a distância que um ciclista percorre em função do tempo. E essa relação é uma relação de segundo grau. Então, de novo, a gente vai ter como gráfico uma parábola. Nesse caso, a função ela é incompleta, né? Ela não representa uma parábola onde A, B e C são os coeficientes diferentes de zero. Só o A, na verdade, ele tem que ser diferente de zero, senão sequer caracteriza uma função de segundo grau. Bom, mas a gente consegue fazer o estudo dessa parábola. Primeira coisa que a gente tem que analisar é que nessa função a interseção com o eixo y também acontece no zero, já que o valor de c é igual a zero. E para a gente encontrar a interseção com o eixo x, a gente pode também utilizar a fórmula de Bhaskara, já que ela serve para qualquer função de segundo grau, né, quando a gente quer encontrar a interseção com o eixo x. Só que nesse caso, a fórmula de Bhaskara não é muito difícil de perceber que vai dar raiz nula. A gente pode até fazer aqui, ó, olha só. A equação fica 1/5 de t ao quadrado igual a zero. Só que nesse caso, o a vale 1/5, o b é 0 e o c é 0. Então, quando eu vou calcular o meu discriminante delta, que é b ao quadrado menos 4ac, vai ficar 0 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1/5, vezes o c, que é 0. Então, isso aqui vai ficar, olha só, 0, que é 0 ao quadrado, menos 4 vezes 1/5 vezes 0. Qualquer multiplicação onde um dos fatores é 0, isso vai dar 0. E 0 menos 0 é 0. Então, delta vai dar 0. E na segunda parte da fórmula, que é x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a,
vai ficar menos b, que é menos 0, ou só o 0, mais ou menos raiz de 0, que é 0, sobre 2 vezes a, que é 2 vezes 1/5. Mas olha só, nesse caso aqui, tanto utilizando o sinal positivo quanto negativo, vai ficar, olha, pelo positivo 0 mais 0, 0, dividido por 2 vezes 1/5, que dá 2/5. Não interessa, né? 0 dividido por qualquer coisa é 0. E aqui, 0 menos 0 também vai dar 0, dividido por 2/5, não importa, 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então, como eu tenho raiz nula, isso já era previsto, eu vou ter duas raízes iguais. Então, a interseção com o eixo x vai acontecer no x igual a 0. E eu não tenho muitas informações para construir a parábola, mas é fácil de perceber que a parábola vai ser uma parábola assim, ó. Ela encosta no eixo x e no eixo y no 0, que é nesse ponto que eu estou marcando. E ela tem concavidade para cima, já que o coeficiente a é positivo. Então vai ser uma parábola mais ou menos assim, ó. Ok? Só que, como estamos tratando de distância e tempo, essa parte do gráfico, eu vou até riscar aqui, ó, não nos interessa, porque nós não temos tempos negativos. Então, é como se o gráfico tivesse começando a partir daqui, né? É só essa faixa do gráfico aqui que me interessa. Eu vou marcar de vermelho essa parte aqui que me interessa. Já que esse outro ramo da parábola ficou na parte negativa, levando em consideração os valores de x. Bom, então eu vou descartar essa parte da parábola. Só aqui que me interessa. E aí, turma, eu consigo responder as perguntas que foram feitas aqui. A. Esboce o gráfico que representa a distância percorrida pelo ciclista em relação ao tempo. O esboço do gráfico é esse aqui. E letra B. Observando o gráfico que você criou, responda quanto tempo leva para o ciclista percorrer os primeiros 12 metros. Como você pode calcular essa distância a partir da relação? Bom, para descobrir qual que é essa distância, é só eu substituir no lugar do t. Aliás, a pergunta é qual é o tempo, né? Quanto tempo leva para o ciclista percorrer? Eu vou colocar os 12 metros no lugar da distância. Então vai ficar assim, ó, já que a função é distância é igual a 1/5 de tempo ao quadrado, eu vou colocar os 12 metros no lugar da distância, né? Se tivesse dado um tempo, eu ia substituir o tempo no lugar do t. Mas como foi dado uma distância, olha só, deixa eu marcar aqui de vermelho. Esse valor que foi dado, essa informação, é uma distância, né? 12 metros. Então, eu tenho que colocar essa distância no lugar do d de t, né? do d, que é a distância. E aí eu vou fazer a conta. 12 é igual a 1/5 vezes t ao quadrado. Eu prefiro ler essa equação aqui da forma invertida, tá? Se 12 é igual a 1/5 de t ao quadrado, eu posso da mesma forma falar que 1/5 de t ao quadrado é igual a 12. Esse 5 ele está dividindo, passa para lá multiplicando. T ao quadrado é igual a 12 vezes 5, que dá 60. Ou seja, t é igual a raiz de 60. Seria mais ou menos raiz de 60, mas eu vou ignorar o negativo, já que se trata de tempo e não tem tempo negativo. E aqui vai ficar raiz de 60, que não é um número exato. A gente pode aí olhar na calculadora quanto que é isso, para escrever na forma de número decimal. E eu concluo que a raiz de 60 é igual a aproximadamente 7,7 segundos. Ou seja, demora cerca de 7,7 segundos, já que o tempo é dado em segundos, não é isso? Deixa eu ver essa informação aqui na questão. A distância em metros e o tempo é medido em segundos. Então, sim, demora cerca de 7,7 segundos para o ciclista percorrer 12 metros. Questão número 4 é uma questão do Enem de 2013. A temperatura T de um forno em graus centígrados é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento, onde o tempo é igual a zero, e varia de acordo com a expressão. Essa é a função que mostra a temperatura em função do tempo, é uma função do segundo grau, com o tempo em minutos. Por motivo de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura
quando o forno atinge a temperatura de 39 graus Celsius. 39 graus centígrados, como diz aqui. Isso é meio ultrapassado. Qual o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a porta possa ser aberta? Bom, para a gente fazer essa conta, a gente vai ter que substituir na função essa informação e temos que reconhecer que essa informação se trata de uma temperatura T. Então, eu vou pegar a função que diz que a temperatura é igual a menos T ao quadrado sobre 4 mais 400, sabendo que essa temperatura T tem que ser igual a 39 graus. Então, vai ficar assim, ó, menos T ao quadrado sobre 4 mais 400. A gente poderia colocar 39 igual no início, mas eu prefiro trabalhar com igual a 39 no final, não faz diferença. Ok? Então, agora, para a gente resolver essa equação, eu vou isolar o T, já que é uma equação do segundo grau incompleta. Poderia usar a fórmula de Bhaskara? Sim, gente, mas é como se eu estivesse usando um canhão para matar um mosquito. Que viagem é essa, velho? Nesse caso aqui é bem mais simples a gente só isolar o T, passando o 400 para lá com sinal trocado. Então vai ficar assim, ó, menos T ao quadrado sobre 4 é igual a 39 menos 400. Percebam, passei o 400 para lá, ele foi com sinal negativo. Ou seja, isso aqui vai dar que menos T ao quadrado sobre 4 é igual a menos 361. Esse 4 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então vai ficar menos T ao quadrado é igual a menos 361 vezes 4 dá menos 1444. E aqui, como os dois termos são negativos, eu posso multiplicar por menos 1 para ficar tudo positivo. Então fica T ao quadrado é igual a 1444. E aí, para eu encontrar o valor do tempo, é só eu tirar a raiz quadrada de 1444. 1444. Ou seja, o tempo vai ser igual a 38 minutos. O que nos dá como resposta a letra D. É isso aí, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários e se inscreve no canal para receber as explicações dos PETs das próximas semanas.